Sejam todos muito bem-vindos ao seminário Fascinação. É com muita alegria, é com muito carinho que cada um de nós do Centro Espírita Luz e Caridade recebemos cada um de vocês aqui. Alguns corações já conhecidos, alguns corações que nós ainda não conhecemos, mas vamos aí nos cruzando, nos conhecendo e assim vamos nos afinizando no amor que é o propósito de tudo, não é mesmo? Essa grande família fraternal que nós somos. Quem de vocês precisarem de algum auxílio, de alguma ajuda, vocês vão observar os voluntários que estão com as camisetas do centro. É só vocês irem até um voluntário que eles estão preparados para dar suporte para cada um de vocês, tá bom? Se vocês observarem no crachá, na parte de trás do crachá tem um QR Code. Esse QR Code, se vocês ligarem a câmera do celular de vocês e apontar para esse QR Code, vocês vão conseguir ver quais são as atividades que o Centro Espírita Luz e Caridade oferece. Terão os horários de todos os estudos, terão os horários de todas as palestras. Então, é só vocês colocarem a câmera aí, que irá aparecer para vocês as atividades que o centro oferece, tá bom? Esses são alguns recados que nós temos para vocês na tarde de hoje. O seminário terá 2 blocos. Nós teremos o primeiro bloco com 1h15 aproximadamente. Após o primeiro bloco, nós iremos para um café, nós vamos nos confraternizarmos, tomarmos um café, comer um pedacinho de bolo. Esse intervalo terá 20 minutos, é algo um pouquinho rápido, mas nós estamos aí. O segundo bloco terá também mais 1h15. No decorrer do seminário, do segundo bloco, nós iremos abrir no final para perguntas. Então, as pessoas que quiserem fazer perguntas, nós teremos um voluntário aqui no meio do auditório. A pessoa ergue a mão e o voluntário leva o microfone para que ela possa conduzir a pergunta para o palestrante, tá bom? Então, é dessa maneira que nós vamos conduzir o seminário. Algumas pessoas que precisarem de água, nós temos o bebedouro ali, tem os copos, as pessoas que estiverem com as garrafas, se quiserem encher. E no corredor nós temos os banheiros, masculino e feminino. Caso alguém precise de alguma coisa, vai ter um voluntário ali na porta para auxiliar vocês, tá bom? Então, vou convidá-los para a gente fazer uma prece inicial para começar o seminário da tarde de hoje. Fechando os nossos olhos, pensando em Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta tarde de estudo, de aprendizado. Agradecemos à equipe espiritual que todo o tempo preparou esse ambiente para que esse seminário pudesse acontecer numa tarde de domingo. Agradecer a Jesus a oportunidade que nós temos de estarmos aqui, em grande família fraternal que somos, embora ainda não reconhecemos. Mas no nosso convívio do dia a dia, nós vamos passando a nos sentirmos e nos conectando. Que Jesus possa inspirar o coração do nosso querido palestrante na tarde de hoje, para que ele possa conduzir esse estudo, esses ensinamentos da doutrina espírita, para que nós possamos olhar a nossa caminhada de uma outra maneira. Que assim seja. Bom, então quem vai fazer o seminário para nós é o Orson. O Orson é da cidade de Matão. Está sempre conosco aqui nas palestras, está sempre em estudos, e ele veio compartilhar conosco o tema fascinação. Esse tema, o Orson tem um livro sobre esse tema, então algumas pessoas já viram que tem o livro aqui na frente, tá?
com o tema fascinação. Então, a abordagem que nós vamos trazer aqui hoje, nós temos o livro do Orson, tá? Algumas pessoas estão perguntando como faz para adquirir. No intervalo, nós teremos um voluntário aqui na frente. É só vocês virem e eles passam como que funciona a venda do livro, tá bom? Então, eu convido você, meu amigo, a estar aqui conosco mais uma tarde, mais um dia de encontro. Meus amigos, que satisfação rever muitos, conhecer outros e estarmos aqui nesta tarde de domingo. Eu prometo que não vou deixar ninguém dormir. Depois do almoço dá sono. É um desafio, é um assunto difícil, mas nós procuramos transformá-lo com a suavidade que a abordagem deve ter, apesar de não ser um assunto leve, né? Um assunto grave. Mas é muito interessante porque uma palavra, fascinação, depois eu vou dizer como é que surgiu a ideia de desenvolver esse tema, e eu quero aproveitar aqui duas observações importantes, né? O livro foi lançado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o livro foi aprovado antes das enchentes, estava lá antes das enchentes que atingiram o estado, e naturalmente que depois das enchentes, a Federação não tinha como publicar um livro. A federação foi destruída. O salão de palestras, a distribuidora, a livraria, foram destruídas pelas enchentes. E realmente eles não tinham como fazer algo de imediato, não tínhamos ideia de quando o livro sairia. Para encurtar a história, porque ela é longa, mas o livro foi pago, a impressão foi paga pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, num gesto de muita nobreza, sensibilizados com a tragédia climática do Rio Grande do Sul. Entre outras ações, o Brasil inteiro ajudou, a história é conhecida, né? Mas esse livro especificamente foi pago pelo Centro Espírita Amor e Caridade, para que a FERGS pudesse respirar financeiramente. Foram 35 centros destruídos no estado. Do estoque de livros da editora, 22 mil foram destruídos pelas enchentes. Inclusive o meu, das alfinetadas, que tinha um pequeno estoque lá. Essa já é uma edição pós-enchentes. Então, eu acho importante dizer isso, porque é uma atitude de muita nobreza, além de toda a ajuda que o Brasil todo deu, há que se registrar esse fato, né? O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, onde elaborou o Richard Simonetti, quis ter essa iniciativa. Eu gostei muito da capa, o capista foi muito inspirado, porque em se tratando de mediunidade, os espíritos usam máscaras para se misturar nos grupos mediúnicos, né? É muito interessante esse aspecto que nós vamos, de alguma maneira, explorar, mas a palavra fascinação, ela não é uma palavra apenas para dizer de um grave momento de vivência mediúnica. A palavra fascinação, ela tem também o bom sentido de você estar fascinado por uma bela paisagem, por exemplo, ou a gente se fascina com o sorriso de uma criança, ou fica fascinado com a beleza do canto do pássaro. A fascinação, ela tem esses dois extremos, tanto o altamente positivo, que nos encanta, como também o perigo da ilusão, do encantamento, que a fascinação pode promover em nós. É muito interessante pensar sobre esse aspecto. Mas o nosso intuito, naturalmente, é falar da fascinação quando o assédio existe sobre as criaturas, médiuns, ostensivos ou não. Nós colocamos ali supostos médiuns e pseudos mentores, porque das duas realidades se apresentam. Médiuns que inventam, que ficam criando imagens falsas, médiuns fraudulentos, e mentores também fraudulentos, que se apresentam com linguagem mansa, que se misturam nos grupos, que iludem médiuns e grupos. Então é isso que nós vamos desenvolver aqui da temática fascinação. É uma temática, o assunto é fascinante, a língua portuguesa é muito interessante, né? Falar de fascinação é um assunto fascinante. E aí está a imagem
que sintetiza o assunto. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. E isso não vale só para espírito desencarnado, não, vale para espírito encarnado também, né? Toda pessoa encarnada, todo espírito que se apresente, dizendo que é o único que sabe, que é o único capaz, que é o melhor de todos, desconfiai. Isso está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, na assinatura do Espírito Luiz. Desconfiai, ficai de antena ligada, ficai esperto com aqueles que se julgam donos da verdade. É realmente um perigo isso. Então, com essa introdução, eu quero saudar a vocês todos, as cidades aqui presentes, agradecer pela presença, cumprimentar a casa pela realização de um evento assim, num domingo à tarde, porque nós precisamos explorar os aspectos doutrinários. Muitas vezes ficamos distraídos apenas com outras questões e esquecemos o essencial, o conhecimento da doutrina espírita. Então, a fascinação, considerando a mediunidade, é aquele processo obsessivo que faz perder o discernimento. Esse é o grande detalhe. A pessoa fascinada, ela perde o discernimento, o bom senso. É muito interessante porque a fascinação não se refere apenas a grupos mediúnicos, ou a médiums, ou a ambiente espírita. Está em todos os segmentos. Basta imaginar briga de torcida de futebol. Teve uma emboscada recentemente a um ônibus do Cruzeiro, aí todo mundo viu. Como é que pode isso? Não tem cabimento uma coisa dessa? A pessoa fica fascinada na vingança, fica fascinada no propósito de abater o outro. Feminicídio é outra coisa que se enquadra na fascinação, que o sujeito não aceita o rompimento, e ele fica fascinado, negativamente, é claro, e mata a companheira. Tem cabimento isso? Não tem. Basta pensar nos terroristas que atacaram as Torres Gêmeas no 11 de setembro, fascinados por uma ideia, levados por uma ideia, perderam o bom senso, não pararam para analisar, perderam o discernimento. Quer dizer, a fascinação leva ao fanatismo também. Está restrito aos meios espíritas. Isso está em todos os segmentos da sociedade humana. Basta ver aquele suicídio coletivo das Guianas, em 1978, centenas de pessoas se suicidaram, levados por um líder religioso fanático. Então, se apresenta em todos os segmentos. A pessoa perde a capacidade do discernimento, do bom senso. E aí toma atitudes precipitadas, traz prejuízos abrangentes para a questão. Todo o embasamento foi tirado dessas 3 obras da codificação. A gente pensa que isso está só em O Livro dos Médiuns, né? Mas não. É impressionante o que temos em O Livro dos Espíritos e em O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu me dei conta disso quando me debrucei sobre o assunto. Eu fui convidado a participar de uma live, de um debate, ainda na pandemia, com um outro palestrante espírita do interior mineiro que eu não conhecia. E o assunto proposto foi debater o item 10 do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 21 de O Evangelho tem o título de Haverá falsos cristos e falsos profetas. O próprio Jesus fez essa afirmação, haverá falsos cristos. E nós temos atualmente várias pessoas, se a gente buscar a internet, nós vamos ver várias pessoas se dizendo, eu sou o Cristo. Tem um que põe até usa todos os característicos para dizer, eu sou o Cristo que voltou, né? Em atitudes absolutamente incoerentes. E profeta é a palavra que era usada antigamente para se referir aos médiuns. E os médiuns, nós vamos ver depois, por que existe mediunidade? Qual a finalidade da mediunidade, né? E então, o próprio Cristo adverte, haverá falsos profetas, em outras palavras, haverá falsos médiuns. Esse é o capítulo 21. E o item 10, que fomos convidados a falar, é os falsos profetas da erraticidade. Vamos lembrar aqui, embora seja óbvio, todo mundo sabe, mas vamos dar as bases. Erraticidade não é de errado. Erraticidade é o intervalo entre as encarnações. Então, o título da abordagem, assinada por Erasto, o espírito conhecido da codificação, é que os falsos
profetas da erraticidade. Esse texto é magnífico e fomos debater. Então eu fui estudar o assunto, porque eu ia conversar com outro colega palestrante, e fiquei impactado com aquele trecho curto. São poucos parágrafos. É um texto curto, está lá nas instruções dos Espíritos. Eu vou mostrar para vocês. Vejam só. A origem do seminário, a origem do livro, a origem das palestras. Todo médium. Aí a gente abre um parênteses. Todos nós somos médiuns, de uma forma ou de outra. A gente só se diferencia quando somos ostensivos ou não ostensivos. E eu sou de família espírita, meu avô já era espírita, mas eu não sou um médium ostensivo. Eu não psicografo nada, e fiquem tranquilos, quem está falando aqui é o Orson mesmo, não é psicofonia. Então, eu não sou ostensivo. Digamos que eu sou intuitivo. Não é? Sou intuitivo, os espíritos acionam minhas caixinhas aqui, eu não tenho informação extra, não tenho informação extraordinária. Tudo que eu falo, eu estudei, está dentro de mim mesmo. Eu não trago outras informações. O que eu falo, eu tive que estudar, eu tive que meditar, refletir. Então, digamos que eu sou intuitivo. E os espíritos acionam a intuição. Eu vejo nas palestras que a fluência não é minha, mas sou eu mesmo que estou falando. Eu sei tudo que estou falando. Às vezes eu fico brigando comigo. Por que eu estou indo para esse lado? Por que eu estou indo nessa direção? Depois eu compreendo isso, né? Mas todos nós somos mais ou menos médiuns, não só dentro do espiritismo, tá? Vamos lembrar disso. Todas as criaturas humanas são mais ou menos médiuns, varia a intensidade, o grau de percepção, né? Então, todo médium e todo grupo, e aí grupo, nós entramos nos grupos mediúnicos, não necessariamente espíritas, mas também espíritas. Então, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada. Isso me impressionou bastante, me impactou muito. Olha que detalhe dentro de um texto curto. Aqueles que acham, olha, Dr. Bezerra é só lá no meu centro, tá? Eurípides é só por mim, olha a assinatura, fui eu que recebi aqui, Eurípides Massanufo, Caio Barchuto, Bezerra de Menezes, mês, sou eu que recebo. Como é que você pode receber? É meu, é um espírito que só por mim, pronto, já está caracterizada a obsessão. Ou todo grupo que diz, esses espíritos só se manifestam lá no meu centro. Meu centro foi escolhido para esses espíritos se manifestarem. Pronto, obsessão bem caracterizada. Sobretudo quando o espírito dominador usa nomes que todos devem respeitar. Erasto. Isso está no item 10, capítulo 21, do Evangelho segundo o Espiritismo, penúltimo parágrafo. Eu queria pedir para vocês, que trouxeram o livro dos médiuns, abrirem o item 197. Por favor. O item 197, nós não vamos ler aqui, senão fica muito longo isso, né? Mas apenas para indicar uma pesquisa, para a gente perceber e valorizar o quanto que esta obra tem, esse verdadeiro tratado sobre mediunidade. O item 197, que está dentro do capítulo 16 dos médiuns especiais, vai apresentar os bons médiuns. Então nós temos aí uma relação com comentários individualizados daqueles que são chamados os bons médiuns. Vejam, nós temos médiuns sérios, médiuns modestos, médiuns devotados e médiuns seguros. São 4 virtudes que a gente deve considerar: seriedade, modéstia, devotamento e segurança. Agora, se a gente voltar para o item 196, vejam a complexidade da questão. No item 196 do Livro dos Médiuns, capítulo 16, médiuns imperfeitos.
Dentro deste item 196, médiuns imperfeitos, nós não vamos ler, repito, para não ficar cansativo, não ficar antididático. É apenas uma sugestão de consulta. Nós temos ali, médiuns obsidiados, médiuns fascinados, médiuns subjugados, médiuns levianos, médiuns indiferentes, médiuns presunçosos, médiuns orgulhosos, médiuns suscetíveis, mercenários, ambiciosos, de má fé, egoístas, invejosos. Meu Deus do céu, mas tem tudo esses médiuns? O Kardec não passa a mão, não. É o Kardec que escreveu aqui, olha, segundo as qualidades morais dos médiuns. Agora, parece que um seminário sobre esse está querendo atacar os médiuns. Em absoluto, não. Até porque todos nos enquadramos aqui. Todos, ostensivos ou não. Porque todos somos mais ou menos médiuns. Todos participamos das atividades, considerando especificamente a atividade espírita, todos participamos de uma forma ou de outra. E olha o perigo aí. Vocês já imaginaram, mas tem médium leviano? Uai, tem. Tem médium presunçoso? Como é que ficamos? Olha só, quer dizer que, por quê? Porque antes de ser médium, independente da faculdade que tem, considerando a variedade de mediunidades que existem, nós estamos tratando com seres humanos, que somos todos nós, falíveis, criaturas em aprendizado, e portanto podemos, antes de ser médiuns, sermos presunçosos, sermos levianos no nosso cotidiano. Ora, se somos presunçosos no dia a dia, se somos levianos nas nossas ações, quando na mediunidade o seremos também. Porque a gente tem que primeiro aperfeiçoar-se. Isso não quer dizer que nós não vamos, então eu vou parar, porque eu sou tão imperfeito. Não, também não é por aí. É aí que a gente tem que trabalhar mesmo. Espera aí, eu vou trabalhar com a minha mediunidade, mas noto em mim uma presunção, uma necessidade de autoafirmação, parece que eu quero me mostrar, quero ser melhor. Então a gente, estudando um item aqui, 196, a gente percebe que são as mazelas humanas que estão aqui, que vão se apresentar na prática mediúnica. Esse item, ele é de muita importância, porque a gente vai entender como isso está relacionado intimamente às qualidades morais, às mazelas morais e à prática da mediunidade, o quanto que a gente tem que aprender. E se a gente vaguear aqui, se a gente viajar por esse capítulo extraordinário de O Livro dos Médiuns, que é o capítulo 16, nós vamos encontrar outras classificações apresentadas pelo codificador. Mas a gente precisa também estudar aqui os bons médiuns já citados, sérios, modestos, devotados, seguros. E eu, onde que eu me encaixo? Como é que eu estou classificado aqui dentro dessa questão? Porque para cada item apresentado por Kardec, ele comenta sobre essa qualificação que ele mesmo deu. Então, quando a gente chega aqui, nesta fase, ou nesta frase, neste trecho parcial do capítulo 21, item 10, a gente verifica por que isso acontece. Por que o médium vai dizer, olha, Bezerra só comigo? É muita presunção, é muita pretensão, né? Nós precisamos nos reconhecer na pequenez daquilo que somos. Nós somos criaturas pequenas ainda. Convenhamos, a gente é muito bom em tecnologia, né? A gente é craque num monte de coisa, mas moralmente, convenhamos, a gente deixa a desejar. Isso não é para deixar ninguém desanimado, não. Nós somos assim, tanto é que eu estou me incluindo, é claro que sim, como não? Eu, particularmente, Orson, pessoa física, me sinto medíocre diante do que a gente vai encontrando de conhecimento e aquilo que efetivamente sou. Então, não é um seminário para baixar o bom ânimo, pelo contrário, é uma abordagem
de advertência, especificamente, considerando a gravidade da responsabilidade envolvida. Se a gente for no capítulo 23, especificamente, do Livro dos Médiuns, nós vamos ver a classificação que Kardec deu, né? Sobre a obsessão. Simples, fascinação, subjugação. Fascinação é o tema que nos ocupa hoje. A obsessão, o que é? É um assédio que um exerce sobre outro. Não necessariamente de desencarnado para encarnado. Se eu pegar uma implicância com o João que está aqui, eu vou exercer uma obsessão simples sobre o João. João, você não está se portando direito. João, não é assim que faz. Então eu vou criar uma implicância com o João, eu posso estar numa obsessão simples. O João poderá aceitar a minha observação ou não. Se ele aceitar, ele vai entrar nesse clima de intercâmbio fluídico negativo. Se ele não aceitar, melhor para ele. O problema já passa a ser meu, não é mesmo? Obsessão simples. Se ele aceitar, esse processo pode ir gradativamente aumentando. A fascinação é quando perde o discernimento. E a subjugação, que nós não vamos analisar, porque não faz parte da abordagem, a subjugação é o domínio físico da pessoa. A pessoa se joga no chão, não tem controle sobre isso, né? Então é muito comum. Antigamente era mais comum, mas nós ainda temos essa ocorrência. Eu tenho um amigo que foi soldado, foi policial militar. Ele trabalhou 35 anos na polícia e ele tem uma felicidade muito grande. Ele já está aposentado, porque ele nunca deu um tiro durante o exercício da profissão. E ele era muito conhecido porque médium, palestrante espírita, trabalhava de policial. E toda vez que aparecia alguém que a polícia prendia, que os policiais não conseguiam conter, já sabiam, chama o Gilson. Porque o Gilson dava conta. Então toda vez que tinha lá alguém, entre aspas, tomado por um espírito violento no processo de subjugação, chamavam o Gilson. E o Gilson conseguia resolver. Uma vez ele estava de férias, madrugada, dormindo em casa, estava de férias. E os amigos ligaram para ele: Gilson, tem um caso aqui, você precisa nos ajudar. O que foi? Nós algemamos um cara aqui, ele está dando piroleta algemado, de mão algemado atrás, com as mãos para trás. Vocês imaginem alguém dar piroleta algemado com as mãos para trás? E levaram ele lá para o Gilson, e o cara lá. Aí o Gilson falou: tira a algema. Falou: de jeito nenhum vou tirar a algema. Você não sabe o trabalho que deu. Não, pode tirar. Rapaz, foram 6 soldados para conseguir pôr a algema nele. O cara está com uma força descomunal. Tira a algema. Não, Gilson, não vão tirar. Tira a algema, rapaz. Aí tiraram a algema, o cara foi que nem um leão em cima do Gilson. Quando chegou aqui, o cara desmontou. A autoridade moral do médium, não é? Capaz de conter a agressividade do espírito. Um caso de subjugação, apenas para citar. Esse é o nosso querido Gustavo Ramalho, que é de uma cidade do interior mineiro, Conselheiro Lafayette. E o Gustavo é muito experiente, ele é esclarecedor de reunião de desobsessão, tem um conhecimento muito vasto, tem muita experiência, e nós gravamos algumas entrevistas com ele tem vários trabalhos virtuais, se vocês procurarem vão achar. E nós reunimos no canal Instituto Caio-Barchuto essa playlist Obsessão, com conversa com o Gustavo Ramalho. São vários clipes curtinhos falando sobre a obsessão. Reunimos também da Eulália Bueno 15 vídeos compactos, todos curtinhos, vocês estão vendo lá, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, 4 minutos, falando sobre mediunidade. São compactos, vídeos compactos de grande valor doutrinário. Nós trouxemos aqui porque, se vocês quiserem consultar, visitar, vocês vão encontrar muito material disponível. Assim como o notável Carlos Campetti, médium da Federação Espírita Brasileira, diretor da FEB. O Carlos Campetti também é muito sereno, muito discernimento doutrinário, muito conhecido de todos nós. Fizemos uma conversa com ele preciosíssima. E separamos em 11 vídeos curtinhos também para falar de participação em reunião mediúnica. Então, ele vai falar de homogeneidade, de criação de grupos, critérios de acordo de grupos, admissão de novos integrantes,
formação de novos grupos, dirigente em desequilíbrio. Já viram dirigente desequilibrado? Então, tudo isso está tratado aí. Mas, especificamente sobre a obsessão, o capítulo 23, como conhecido, do Livro dos Médiuns, nós não vamos ler aqui, mas eu quero destacar para vocês. Não deixem de reler novamente esses itens, 237, 238 e 239, porque esses itens especificamente vão abordar os 3 aspectos relacionados por Kardec no capítulo 23, justamente para falar da obsessão. Então nós vamos ter a obsessão simples, Kardec faz aquela explicação clássica, vamos falar da fascinação e vamos falar da subjugação em O Livro dos Médiuns. E não posso deixar de recomendar essas 3 obras de referência. Essas 3 obras são preciosíssimas. Claro que existem outras obras, múltiplas obras, dezenas de obras que abordam a obsessão. Mas nós tivemos que escolher, apenas para citar como referência, Dramas da Obsessão, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. E a Obsessão, do próprio Kardec. Origem, Sintomas e Curas. 2 editoras publicam a Obsessão, a FEB e o Clarim. No caso do Clarim, tem o privilégio de ter o prefácio de Wallace Leal Valentim Rodrigues, cujo centenário está sendo comemorado efusivamente por todos nós, desde julho. Wallace foi um grande escritor, um grande tradutor, um grande editor, artista com várias qualidades artísticas. Nós vamos brevemente falar no final. Que escrevemos um livro sobre o Wallace, não biográfico, mas reunindo trechos parciais dos seus prefácios, que são preciosos. No livro da Sueli, Obsessão, Desobsessão, que é um livro fino, mas precioso, Sueli fala inclusive da auto-obsessão, onde se enquadra também a autofascinação. O sujeito fica fascinado por si mesmo e começa a achar que, não é? Sou eu mesmo, que coisa, né? Então, os complexos variados, as neuroses de todo tipo, a Sueli vai falar também sobre a auto-obsessão, não só nesse aspecto da pessoa se achar, mas também do outro lado, né? A auto-obsessão, porque a pessoa se acha, quem sou eu? Não valo nada, não sou capaz de nada, que é outro perigo também. E aí os espíritos se aproveitam, os espíritos enganadores se aproveitam por causa de um detalhe. Eis a advertência básica. Entre os invisíveis, vejam, eles são invisíveis, mas não menos reais. Os espíritos existem, claro que sim. Nós trouxemos alguns no carro, conosco de Matão. Vou pedir para que eles adentrem aqui. Por favor, pode chegar aqui à frente. Se tornem visíveis, por favor. Acho que eu estou fascinado, né? Não é tão simples um espírito se tornar visível, né? Vários fatores influem para que o espírito se materialize, se torne visível para nós. Muitos fatores. William Crookes fez uma pesquisa séria sobre materialização de espíritos no livro Kate King, obra preciosa que o Wallace igualmente pesquisou. O Wallace nunca saiu do Brasil, mas ele tinha faculdade de desdobramento, ele viajava em espírito, e ele localizou em Londres o porão onde estavam os registros de William Crookes, cientista muito reconhecido na Inglaterra, e que tratou, documentou as materializações do espírito Kate King, pela médium Florence Cook. E depois de muita insistência, porque a pessoa que morava no sobrado, ele reconheceu no porão, ele achou esses documentos e escreveu. Naquele tempo não tinha WhatsApp nem e-mail, mas conseguiu esses documentos para publicar o livro no Brasil. Então os espíritos existem, eles são invisíveis aos nossos olhos, mas existem. Então, pelo fato de serem invisíveis, muitos deles se aproveitam da invisibilidade e adentram as nossas casas quando estão abertas, no duplo sentido.
com a porta física aberta ou com a vibração em baixa, pelas discussões, pelos assuntos, pelos palavrões dentro de casa, a escancarada porta espiritual. Então estão passando na rua e falam: opa, essa casa está aberta, vamos entrar. Então, eles se aproveitam disso. Então, entre os invisíveis, olha o que o Erasto fala: também há os que se comprazem em iludir. Em outras palavras, entre eles também há aqueles que gostam, que sentem prazer em enganar. É grave isso. A gente precisa prestar atenção. Se eles encontram ocasião para isso, eles não vão deixar por menos. E alguém perguntaria: mas por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Nós ainda moramos num planeta inferior moralmente, onde habitamos espíritos enfermos, que somos todos nós, necessitados de muito aprimoramento ainda. Então estamos aqui, alguns tentando se esforçar, caindo, tropeçando, batendo a cabeça, e outros não estão nem aí, com esforço nenhum. E estamos todos juntos, um aprendendo com o outro. E ao mesmo tempo, também com a presença de entidades elevadíssimas, que passam anonimamente pela sociedade, ou outras que se tornam muito conhecidas, dando exemplos de desprendimento, de desapego, de humildade, né? São detalhes interessantes. E os iludidos são aqueles que não vigiam, que não precatam, que não tomam cuidado, que não abrem os olhos. Esses se deixam iludir. Essa é uma advertência que a gente precisa ter em mente, porque é uma realidade que aí está. Agora, os mais perigosos, Allan Kardec considera os mais perigosos, que são os obsessores sem maldade. Olha que interessante. A gente pensa no obsessor como aquele que está querendo vingar-se, porque os motivos da obsessão são muito variados, né? Existe vingança, existe ciúme. Tem espírito que tem ciúme do encarnado estar feliz. Tem espírito que sente inveja do encarnado. Ele queria estar no lugar do encarnado e está desencarnado, numa situação precária. Então, de vez em quando, ele encontra um encarnado e fica com ciúme. Então, às vezes, a obsessão vem de ciúme, vem de inveja, vem de vingança, mas também vem de outros motivos. Entre eles, aquele motivo de querer mesmo atrapalhar a vida. Ele não tem nada contra o fulano, mas ele sente prazer em causar confusão. Ele sente prazer em causar intrigas. Então, os mais perigosos são aqueles que têm o orgulho do falso saber. Se apresentam com muito saber. Têm as suas ideias, seus sistemas, querem prevalecer a sua opinião, procuram médiuns bastante crédulos, que os aceitam de olhos fechados e que fascinam, conhecem o prestígio de grandes nomes que usam, procuram deslumbrar com linguagem pomposa, nada dizem de mal, mas a moral é o menor de seus cuidados, querem dominar para impor as suas ideias. Eu conheço um caso de um centro interiorano, de uma cidade bem pequena, que um espírito começou a se manifestar num centro pequeno, através da psicofonia e da psicografia. O médium psicografava e também psiconava. E o espírito assinava Agostinho. Foi uma polvorosa no centro. Porque o pessoal começou a pensar assim: nossa, Santo Agostinho está comunicando aqui. Rapaz, Santo Agostinho veio nos visitar, toda semana ele está aqui. Toda quarta-feira o Santo Agostinho vem. O centro começou a bombar. Ficava cheio. Era um salão pequeno, com janelas dos dois lados, aqueles vitrais que abriam. Ficava gente de pé, na redondeza. Todo mundo queria ouvir o Santo Agostinho falar. Né? Todo mundo queria ouvir e escutar a leitura dessas páginas desse espírito. Nossa!
Acontece que o Jorge Andréa, que é um psiquiatra espírita muito conhecido, que já desencarnou aí com mais de 100 anos, há pouco tempo, o Jorge Andréa era ateu e era um estudioso da vida de Santo Agostinho. Ele gostava de estudar Santo Agostinho. E aí ele ouviu falar dessa história. Ele falou: eu não acredito em nada disso, mas eu vou lá ver. Foi no centro, sentou-se na última fileira e o Agostinho começou a falar. Aí falou, levantou a mão e falou: posso fazer uma pergunta? Ele era um estudante de Santo Agostinho. Pode. Aí ele começou a conversar com o espírito e começou a fazer perguntas próprias daquilo que ele já conhecia. E o espírito começou a afinar, né? Porque ele não sabia responder. Mas você não é o Santo Agostinho? Ele falou: não, eu sou Agostinho, o santo foi eles que colocaram. Vejam, é interessante porque o espírito estava enganando, os encarnados caíram na conversa, e o espírito gostou de ser chamado de Santo Agostinho. Ele não falou que não era, não. Ele só foi desmascarado, daí a máscara da capa, né? Quando encurralaram ele. E aí o Jorge Andréa saiu com essa: nossa, esse negócio é verdade, os espíritos também contam mentira. E aí foi estudar o espiritismo, se tornou esse espírita de renome que todos nós conhecemos, né? Então são espíritos que têm orgulho do falso saber. Eu conheço um outro caso de um livro psicografado, a história é longa, eu vou resumir ela, e que quando foram publicar o livro, descobriram que o livro já estava publicado há 10 anos. Aí virou o médium, entrou em choque. O dirigente do centro, que era muito rigoroso, impecável doutrinariamente, não conhecia aquele livro. Alguém alertou ele: olha, esse livro já existe. Mas como? Está aqui, ó, foi publicado há 10 anos. Aí procuraram o médium, o escritor original, fizeram a evocação, era a própria médium que recebia o espírito, claro, e o espírito se apresentou. E aí conversa vai, conversa vem, e fala: mas escuta, e esse livro aqui que você diz? Eu também queria ter um livro publicado. Eu achei tão bonitinho esse livro, achei uma médium para psicografar, ela psicografou, está aí o livro. Só mudou o nome do livro e o nome do médium. A psicografia foi real. O espírito, como é que fala dos direitos autorais? Plagiou. O espírito plagiou o livro. Pode um negócio desse? Eu nunca havia pensado nessa hipótese. Fiquei de boca aberta, viu, João? Olha que coisa. A psicografia foi autêntica, foi psicografia mesmo. O fenômeno foi autêntico, mas o espírito plagiou. Então, ele não tinha maldade, ele só queria ter o livro dele publicado. Olha que interessante. Muito interessante. E eles usam desses recursos, né? Procuram deslumbrar, usam linguagem pomposa, e se você prestar atenção, você vai verificar que não estão preocupados com moral, não. Isso está em O Livro dos Médiuns. Mas então, como é que a gente faz? O próprio Kardec fez essas considerações. Estamos expostos a todos esses perigos de sermos enganados, médiuns ludibriados. Ser médium é ruim, então? Aí a gente... Vejam a lucidez do codificador. Olha o Kardec, que show de lucidez. O perigo não está no espiritismo. Claro que não. O espiritismo é uma doutrina racional. O espiritismo é uma doutrina de sensibilidade. O perigo está na orgulhosa propensão, pode ser acrescentada a palavra pretensão também, de certos médiuns para muito levianamente. E aí a gente volta de novo. Mas existe médium leviano? Sim, existe. São médiuns que antes de serem médiuns são levianos como pessoas. Na mediunidade usarão leviandade. Se julgam instrumentos exclusivos de espíritos superiores. Quem de nós tem moral à altura de ser um instrumento exclusivo de espírito superior? Quem de nós? Agora, os espíritos superiores não se comunicam? É claro que se comunicam, constantemente.
dão instruções, surgem das reuniões mediúnicas, intuem, mas são discretos, não estão preocupados em assinar nomes, não estão preocupados em dizer, e não ficam elogiando médium nem grupo nenhum. Não fazem isso, porque quando começar com muito elogio, vamos lembrar o que o Luiz falou lá: desconfiai daqueles que pretendem ter o monopólio da verdade. Eu sei que aqui devem ter vários companheiros médiuns, e entendem o que eu estou dizendo, porque os espíritos bons, eles são discretos, essencialmente discretos. Então, quando o médium começa a se achar instrumento exclusivo de espírito superior, isso lhes causa uma fascinação que não faz, que eles não compreendam as tolices de que são intérpretes. E mesmo os que não são médiuns podem deixar-se apanhar. Aí a gente volta naqueles que não são ostensivos. Muitos de nós que estamos aqui não somos médiuns ostensivos. Muitos talvez sejamos, eu não sou, mas muitos talvez sejamos e muitos também não são. Mas nós não estamos livres da fascinação, basta que a gente se deixe levar pela vaidade, basta que a gente se deixe picar por se achar mais importante que os outros. Quando a gente achar que a gente é a última bolacha do pacote, quando a gente achar que a gente é indispensável, quando a gente achar que sabe mais do que os outros, pronto, já estamos escorregando na obsessão. Os espíritos superiores estão sempre conosco. Não vamos dizer que é só espírito inferior, eles trabalham ativamente, em silêncio, mas respeitam as nossas decisões, porque eles sabem que somente na reflexão madura nós vamos amadurecer. Então, fica a sugestão aqui, para nós irmos ao capítulo 20 de O Livro dos Médiuns. Vocês não precisam abrir aí agora não, mas apenas como sugestão, né? Itens 226 a 230, eu vou destacar alguns trechos aqui, porque merecem, né? Influência moral do médium. Vejam, esse material está escrito, está disponível, e a gente se esquece dessa preciosidade que está à nossa disposição. O movimento espírita precisa resgatar eventos como esse, não por causa do expositor. O expositor é absolutamente secundário, mas pela riqueza dos conteúdos, dessa genialidade intelectual do nosso codificador, que deixou um tesouro à nossa disposição. Aqui há alguns destaques. A faculdade mediúnica não guarda relação com o desenvolvimento moral do médium, pois está radicada no organismo. Livro dos Médiuns. As qualidades morais do médium exercem influência fundamental sobre a natureza dos espíritos que se comunicam por ele. Então, como é que a gente faz para saber se é verdade, se é falso, se a gente pode confiar ou não? Daí a importância de nós conhecermos o médium antes do sensacionalismo que possamos fazer, ou os elogios baratos, exagerados. É preciso realmente que a gente conviva uns com os outros, porque nessa convivência uns com os outros a gente vai se conhecendo e a gente vai sabendo como é a pessoa. Não que a gente está ali na função de um julgador, de um fiscalizador da conduta alheia, de forma nenhuma, que nós não temos moral para isso. Somos criaturas ambas, todos mutuamente em aprendizado, mas vamos aproveitando o que cada um tem de bom, tirando exemplos do comportamento saudável de cada um de nós, porque é um desafio tremendo mesmo. E aí, por esta razão, porque não foram os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos. Ao contrário, sempre a lucidez de Kardec, né? Foram os espíritos que fizeram haja espíritas e médiuns. Desde todos os tempos eles exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade mediúnica não é mais que um meio de se manifestarem. Aí voltamos à questão. Vejam, desde todos os tempos eles exerceram influência salutar ou perniciosa. E antes do Espiritismo, que é tão recente na história, não fez 200 anos ainda. O Espiritismo é muito novo. E antes, com toda a história anterior? Ora, isso sempre existiu. Não foi o Espiritismo que inventou a comunicação dos espíritos. Desde os primórdios, os indígenas, os homens primitivos, batendo tambores, acendendo fogueira, fazendo sacrifício de animais para agradar os deuses.
eram tentativas de comunicação com a divindade. E através da história, todos esses procedimentos foram se aperfeiçoando, até que chegou a lucidez do codificador, que se deu conta de que estes seres são invisíveis, mas se manifestam. Através do chamado fenômeno das mesas girantes, que gerou esse movimento chamado Espiritismo, né? Do qual nós somos os adeptos atualmente, aproveitando esse precioso conteúdo. Mas sempre houve influência, sempre. Neste momento, não sei se tem médiuns que têm facilidade visual, de percepção aqui do salão, visualmente, mas quantos espíritos não estão aqui conosco? Espíritos que nos acompanharam, afetos ou desafetos nossos, pessoais, espíritos que organizaram e trabalharam na organização desse evento, espíritos que foram trazidos para participar desse momento de estudo, é um estudo, não é mesmo? Então, nós vemos aí a quantidade de situações, e é sobre a humanidade, não é sobre os grupos mediúnicos, é sobre a humanidade, isso está em toda parte, em todos os segmentos da sociedade. O que nós estamos vivendo na sociedade hoje, é por quê? Porque existe uma interação permanente, e os espíritos contrários à luminosidade moral do ser humano trabalham para que isso não aconteça. Daí que nós vemos toda essa confusão reinante, esse caos social, ao mesmo tempo que outros grandes espíritos trabalham para nos ajudar. Há um enorme esforço para que a humanidade seja melhor. Então surge a pergunta inevitável: por que existem os médiuns? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 7. Instrução dos homens, mostrar-lhes o caminho do bem, conduzi-los à fé. Vejam, é muito abrangente isso. Quanta instrução não veio pela mediunidade desde Moisés, e através dos séculos, quanta instrução não veio. Os médiuns, através da conduta, mostram o caminho do bem e conduz à fé. E aqueles que agem contrariamente a esse objetivo do bem, causam decepções. Quantas pessoas não se tornaram descrentes, revoltadas contra Deus, por causa do comportamento leviano de certos médiuns? Nós temos vários exemplos, de vez em quando estoura na mídia aí, os escândalos mediúnicos, daqueles que se consideram espíritas ou não. Está repleto disso. Nós vemos canais de YouTube sensacionalistas, querendo visualização, querendo projeção, querendo tirar proveito e causando confusão no meio, com ideias esdrúxulas, com ideias levianas, dispensáveis. Mas a mediunidade tem essa função. E olha aí, o Emmanuel, no capítulo 77 de O Seara dos Médiuns, mediunidade é talento divino para edificar o consolo e a instrução entre os homens. Isso é mediunidade, é um talento, é uma possibilidade para trazer consolo, conforto e instrução. Essa foi uma das obras, uma das frases mais lindas que eu achei para apresentar hoje. Os espíritos benevolentes e sábios convidam as criaturas para colaborarem com eles na obra de esclarecimento e elevação da humanidade. Capítulo 77 do Seara dos Médiuns, Médiuns Transviados. Vejam que convite de fraternidade. Convidam as criaturas para colaborarem. Nós estamos convidados. Como é que a gente vai colaborar com esses espíritos benevolentes e sábios? O que é que podemos fazer? Que tipo de tarefa? Todos nós estamos engajados nisso e todos nós fazemos, de alguma forma ou de outra. Por isso que nós estamos aqui hoje, nós estamos interessados nisso. Nós queremos ser instrumentos. E eu não posso perder a oportunidade. Nós temos aqui companheiros muito preparados, colegas, amigos queridos de várias cidades. Maruísa, vem aqui à frente comigo, por favor. João, vem aqui à frente. Luciana, vem aqui na frente, por favor.
Podem vir. Luciana, vem também. Rosana, por favor. Eu só não vou chamar mais para não encher muito o palco aqui, tá? Tem mais gente aqui que poderia ser chamada. Nós temos aqui 4 amigos muito queridos do nosso coração, entre outros que estão aqui, claro, né? Como eu disse, não dá para chamar todo mundo, senão vai encher o salão. Mas, João, vou começar por você, João. Quando a gente lê uma frase dessa, né? Que sensação surge dentro da gente? Eu acho que responsabilidade, né? Para a gente pensar em tudo isso, né? Os espíritos benevolentes e sábios nos convidam para colaborar. Se nós vamos colaborar, a gente tem que estar preparado. Eu penso nisso. É responsabilidade e preparo. Rosana, já que ele falou de preparo, diante de um desafio desse, como a obsessão, que é um desafio, né? É um desafio muito grande para todos nós, porque ninguém está livre da obsessão. Todos nós podemos cair, é um triz se a gente não observar. Rosana, como é que a gente colaboraria diante de um desafio desse? Sempre que pensarmos em mediunidade e obsessão, Kardec deixou o caminho. É na introdução de O Livro dos Médiuns que ele vai dizer que para aplainar o nosso caminho, ele prepara a obra, O Livro dos Médiuns, que é resultado de muita observação. Não é possível pensarmos em mediunidade sem o estudo de O Livro dos Médiuns. Não há obra que possa substituí-lo, não existe. E foi nessa ânsia de substituir O Livro dos Médiuns por obras rápidas, por apostilas, que nós estamos mais suscetíveis à obsessão. Não há quem não esteja, todos estamos. Mas Kardec vai dizer que sem essa obra, a nossa fragilidade é maior e estamos sujeitos. E a fascinação, depois de implantada em nós, é muito difícil tirar, porque os espíritos nos manipulam. E se o Orson disser para mim que eu estou fascinada, eu me afasto dele e vejo o Orson como um inimigo. Olha a gravidade do assunto. Todos nós estamos sujeitos, foi muito bem colocado pela Rosana. Enquanto o nosso João destaca a responsabilidade, a Rosana com muita felicidade fala, que nós vamos usar agora a introdução aqui, mas todos nós. O Erasto diz, Rosana, aqui no Livro dos Médiuns, que uma vez instalada a fascinação, ela não tem limites. Não tem limites. Olha o cuidado que a gente precisa ter. A nossa querida Maruísa, estudiosa da codificação, fez um livro sobre a Revista Espírita, né? Então, é muito bacana ter a Maruísa aqui conosco. Maruísa, diante dessas questões todas, imagine que se eu te criticar, você vai ficar melindrada comigo e vai me ver como inimigo. Como é que a gente faz? Nós estamos aqui com dirigentes, tarefeiros espíritas. Maruísa. A gente se afasta, não é, Rosana? A gente se afasta daqueles que apontam os nossos defeitos. Imagina que eu sou isso. Imagina que eu sou desse jeito. Eu quero colaborar. E me lembro, Orson, rapidamente de um caso, quando diziam que Chico Xavier um dia iria cair. E começaram a divulgar isso. Ele vai cair, porque ele estava crescendo muito mediunicamente. Isso chegou aos ouvidos dele. E ele disse, isso não será possível, porque eu nunca me levantei. Então, o exercício da simplicidade e, sobretudo, o da humildade. São virtudes que não podem ser esquecidas, né? A simplicidade, a humildade. Nós estamos querendo inventar muita coisa, né, Luciano, na prática espírita, né? A gente quer introduzir novidades e perde a simplicidade. Luciano, o que te vem dizer depois de ouvir essas considerações tão importantes? Na verdade, não sobrou muito para acrescentar, né? Porque eles foram assim muito felizes nas colocações, realmente uma síntese do que realmente é necessário para que a gente possa aceitar esse convite feito pelos benfeitores, mas de forma responsável. E essa é uma das maiores dificuldades que as casas espíritas encontram,
Porque, paralelamente, nós temos pessoas com muita boa vontade para serem trabalhadores, para contribuírem, mas, por outro lado, são pessoas que não valorizam o estudo dessas obras, né, que acham que é desnecessário. A gente ouve assim, mas eu fiz o COEM em 1980, né, achando que o médium não precisa do estudo contínuo, né, de estar harmonizado com o grupo, de estar se reunindo sempre para poder trocar as ideias, para poder ver as coisas de outros pontos de vista, e acabamos, como eles disseram, nos tornando vítimas muito fáceis, né, desses espíritos que querem nos enganar, e criando realmente, como eles disseram, pessoas que vão se afastando, pessoas que vão, não sei se já fascinados, né, ou por outros motivos, achando que realmente, de alguma forma, os dirigentes não querem deixá-los trabalhar, porque talvez tenham medo de serem ofuscados no seu brilho e tudo mais, e na verdade não é isso, é a necessidade do estudo que é colocado por Kardec. Eu sempre digo que se alguém me trouxer uma obra que tenha valor, né, uma obra de um autor considerável como Kardec, onde esteja escrito que é desnecessário um médium estudar, eu aceitarei, mas enquanto isso não acontecer, continuaremos seguindo Kardec. Um outro ponto importante é a questão da doutrina espírita no critério de ser progressista. Kardec deixou a doutrina em aberto. Kardec, as pessoas podem continuar e finalizar a doutrina. Gente, em lugar nenhum está escrito que a doutrina é incompleta. E segundo ponto, os espíritos benevolentes nos convidam a colaborar na obra, não a inventar coisa nova. Se você vai colaborar, você vai colaborar com o que já tem. Porque nem o que tem a gente conhece, né? Você imagina a gente criar coisa nova. Se nem o livro dos médiuns a gente conhece por inteiro, e olha que o Orson é um grande estudioso, pode falar sobre isso, a dona Maruísa, o pessoal aqui, a gente não conhece inteiro, todo, 100%, vai criar coisa nova para quê? Muito obrigado, meus amigos, muito agradecido pela participação de vocês. Eu ia chegar nesse ponto, mas como a nossa Rosana citou, eu pediria que vocês abrissem na introdução de O Livro dos Médiuns, os que estão com os livros aí, e eu vou pedir para alguém ler. Vou pedir para o Marquinho ler para mim aqui, Marquinho. Lê a primeira frase da introdução, gente, de O Livro dos Médiuns. Prestem atenção, é a primeira coisa que Kardec fala no livro. Todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. Olha que advertência profunda. As decepções e os desenganos e as dificuldades. É que tem traduções diferentes aí, pode estar com outras palavras, mas é isso. As dificuldades, as decepções e os desenganos que se topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. Quais são os princípios? A gente tem que aprofundar nisso. A gente não tem que decorar, mas tem que saber quais são os princípios fundamentais do espiritismo. Primeiro, Deus existe. A inteligência suprema, criador de tudo, de todas as coisas. Segundo, somos imortais. Isso me encanta. Já pensou? A gente nunca vai ter fim. Maruísa, é fabuloso isso. Daqui 1000 anos vou encontrar Maruísa de novo. Mas de onde conheço esses olhos? É lá de Limeira. Somos imortais. Isso abre um precedente fabuloso para nós, em todos os tempos, né? Vivemos inúmeras existências. A vida é uma só, mas a gente vive várias, múltiplas, para progredir. Reencarnação, um princípio didático e justo de aprendizado. Várias moradas na casa do Pai, ensinado pelo próprio Jesus. Múltiplos mundos onde habitam as criaturas nos diferentes estágios. Mediunidade, comunicabilidade dos espíritos. Aqueles que estão desencarnados comunicam-se com os encarnados de mais variadas formas, dentro e fora do espiritismo. A mediunidade não é exclusividade nossa, não é.
Eu fui fazer uma palestra num terreiro de Umbanda. Fui convidado no centenário da Umbanda. Isso já faz alguns anos. Centenário da Umbanda no Brasil. Eles me convidaram porque leram o meu livro Médiuns. Eu tenho um livro publicado em 2008, que está esgotado atualmente, Médiuns. Quem são, o que fazem, onde estão, por que são médiuns? Era o nome do livro. E esse livro chegou até eles leram o livro e me convidaram para fazer a palestra. Eu fui com uma roupa bem colorida, porque eles ficam todos de branco, né? Então eu fui com uma roupa bem colorida para ficar diferente. E então, quando eu cheguei lá e constatei a humildade dos médiuns e dos espíritos que ali se manifestam, com todo o ritual próprio da Umbanda, que devemos respeitar profundamente, eu pensei comigo, meu livro ficou manco. Eu tinha que ter visto isso antes de escrever o livro. Por quê? Porque aquela também é uma experiência humana. É o estágio que eles estão. Nós somos melhores que eles? Em absoluto não. A assistência, a presença dos Espíritos está em toda parte, em todas as crenças. Nós vemos a sensibilidade de um Padre Zezinho, com as suas músicas maravilhosas. Que sensibilidade que tem aquele padre. Nós vemos o trabalho de irmã Dulce na Bahia, já desencarnada, embora. Nós vemos aí o exemplo citado de Chico Xavier. A mediunidade, ela se apresenta de formas tão variadas. Nós não somos melhores do que os outros. Nós também somos médios, os espíritos atuam independente da crença. Então a gente tem que saber que os espíritos não sabem tudo. Nós vamos apresentar aqui, não é no livro dos médios, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho, item 2, autoridade da doutrina espírita. Nós vamos encontrar lá que Kardec diz que os espíritos estão em diferentes estágios de moralidade, de saber, de experiência. Então, quando um espírito está se manifestando através de um médium, ali pode estar um grande espírito, um sábio benfeitor, como pode estar um irmão nosso em dificuldade. Nenhum é mais importante que o outro, são ambos filhos de Deus. E os médiuns que são intérpretes de um sábio ou de um espírito em sofrimento, com ignorância variada, são também filhos de Deus. Nós estamos num planeta juntos para esse aprendizado necessário. Então isso enche o nosso coração de gratidão, a gente respeitar os procedimentos alheios, inclusive entre nós os espíritas. Às vezes ficamos digladiando, porque esse faz daquele jeito, esse faz daquele jeito. Ora, é o estágio de entendimento de cada um. Não existe um padrão, tem que ser assim. Quem somos nós para dizer que o nosso padrão é correto, que o nosso é o melhor? Se nós não sairmos de Kardec, a gente não erra. Mas se a gente se aventurar, aí a gente está sujeito a errar. Mas é o que o João disse, olha, colaborar. E a gente pode ampliar o que seria essa obra de esclarecimento e elevação. Olha que gigante que é isso aí. Esta obra de esclarecimento é mostrar por que vivemos, por que estamos encarnados, qual a finalidade de viver, né? E a gente vai descobrir que o viver não é um passeio turístico, existe uma finalidade nobre nisso tudo. E elevação, né? Porque nós estamos vendo uma humanidade conturbada, um momento complexo da história, e há um esforço imenso dos espíritos para que esse padrão melhore, mas nós, os protagonistas da evolução, precisamos entrar nesse programa. E a gente fica discutindo, mesmo entre nós, os espíritas. Então é preciso voltar à simplicidade destacada pela Maruísa lá. Eu e Neuza fomos falar na cidade de Angélica, no Mato Grosso do Sul, foi antes da pandemia, faz algum tempo já. Uma cidade muito pequena, Angélica, um centro numa rua de terra, uma casinha muito modesta, com terrenos baldios dos dois lados, mato no fundo, uma rua quase sem habitações, num bairro periférico. E chegamos lá no centro, só tinha 3 Fuscas na frente do centro.
Um fusquinha verde, um fusquinha amarelo e um fusquinha vermelho. Achei interessante o detalhe do fusquinha, os 3 veículos eram fusquinha. A Altair, que era a nossa anfitriã, que nos levou até a Angélica, não disse nada. Ela já sabia o que ia acontecer, né? E o centro tinha um biombo na porta, assim, de forma que você não via lá dentro. Você entrava e tinha que contornar o biombo. Quando entramos no biombo, estavam todos de costas para o fundo, umas 15 pessoas aproximadamente, todos de costas para o fundo, virados de frente para o biombo. E quando adentramos, eles cantaram uma música espírita, agradecendo a nossa visita. Eu não me arrisco a cantar porque vai ser um fiasco. Agradecendo a visita e dizendo da alegria de estarmos ali. Que simplicidade, a vivência espírita na prática. E um evento como esse, programado, um evento trabalhado com esse objetivo, engrandece o nosso movimento. Devemos fazer mais isso, programar esses encontros de estudos doutrinários, porque as dificuldades que vamos nos deparando com a obsessão, com os desentendimentos, com os conflitos, com a fascinação, advém, sem dúvida, do desconhecimento dos princípios desta ciência. E o mesmo Emmanuel vai dizer lá, no Seara dos Médiuns, joguetes da fascinação, julgam-se mensageiros especiais, ausentam-se deliberadamente do estudo. Um de vocês, os nossos convidados aqui na frente, disse, acho que foi a Luciana, né? E eu já li isso há 30 anos. Ah, é? Está atrasado 30 anos. Porque a doutrina espírita não é a codificação, especialmente, não é uma obra para ser lida uma vez, é para ser lida a vida inteira. Eu sou de família espírita, repito aqui, eu fico impactado com as coisas que eu leio de Emmanuel. Como é que pode? Com as coisas que eu leio de Kardec, eu vou pesquisar a codificação para fazer palestra, para escrever, eu fico de boca aberta. Olha que atualidade, parece que Kardec escreveu ontem à noite e mandou um WhatsApp hoje cedo. Tamanha atualidade da sua clareza, do seu didatismo, da sua lucidez. E aqui, olha, os fascinados, eles se ausentam do estudo. Ah, eu não preciso disso. Eu fui fazer esta palestra, não seminário, foi palestra, numa determinada cidade, eu não vou dizer a cidade em respeito à ética, e nessa cidade é um grupo muito fraterno, me identifiquei muito com eles, é a primeira vez que eu vou lá, e eles falaram, tem um grupo familiar aqui que não vem na sua palestra, porque eles falaram que não precisam desse estudo, eles já sabem tudo isso. Então essas posturas ainda existem, de pessoas que falam, não preciso estudar, eu já li o Livro dos Médiuns, já li isso, e até 30 anos que eu conheço. É um perigo isso, não caiamos nessa ilusão. Um espírito fascinador, ele é capaz de dizer para você, olha, você não precisa estudar mais, você já sabe tudo. Então, eles abraçam exotismos contundentes. Quanta coisa a gente põe dentro da palavra exótico aí. Acredite-se na condição de intérpretes das mais altas personalidades da história. Não admite advertência. A Maruísa destacou isso aqui. Não admite advertência. Supõe dominar o passado e o futuro. São os grandes reveladores. E se alguém critica, a pessoa se melindra, se afasta e funda outro centro. E leva um grupo com ele. Fascinação é um problema muito sério. Agora, antes da gente passar para o intervalo, deixa eu consultar alguém do público aqui. Vamos pegar. Cadê a Cláudia? Cadê a Cláudia? Você está aí? Ah, está aqui. A Cláudia também é palestrante espírita. Cláudia, diante de tudo isso, você fez uma palestra sobre saúde outro dia. O que você está achando dessa conversa? É uma conversa muito importante, né, que a gente tem que prestar muita atenção, nos traz muita responsabilidade, e falando da fascinação com a saúde, isso interfere muito na mente humana, né, no comportamento de cada um, na falta de interpretação dos estudos, na falta do estudo. Eu acho que é um assunto que tem que ser trazido dentro das casas espíritas com muita frequência. Alguém tem vontade de algo dizer sobre essa questão toda que nós estamos falando aqui? Não? Depois nós vamos passar para as perguntas, mas se alguém quiser se manifestar agora, vai que tem algum espírito que queira se manifestar aí, né?
encarnado. Os desencarnados esperem a reunião mediúnica, por favor. Muito bem. Então, nós estamos diante dessas questões todas, estudando doutrinariamente. A Cláudia citou um ponto muito importante. Muitas pessoas têm dificuldade na interpretação de textos. Isso é uma realidade brasileira, cultural. Não estou dizendo que nós somos expertos em interpretar texto de jeito nenhum. A gente também tem coisas que a gente lê e não entende. E lê hoje só vai entender mais adiante, depois de anos. Então, a interpretação de textos, nós temos que facilitar, entre outras palavras, mastigar os textos nos estudos, dispensar a apresentação de conhecimentos, de sabedoria. Não, isso é absolutamente dispensável. Mas aplicarmos-nos nas explicações. Vocês vejam, essa mensagem aqui do Emmanuel está lá no livro Seara dos Médiuns, capítulo 9. Isso aqui está no meio da mensagem lá, esquecido lá. Está esquecido. E olha que advertência profunda daquele que está estudando a fascinação. Para servir a Jesus, o médium precisa afeiçoar-se à instrução, ao conhecimento, ao preparo e à sua melhoria, de modo a ser filtro de luz, paz e elevação. Com esta frase, nós interrompemos o primeiro bloco, então. Vanessa, seus recados. Afeiçoar-se à instrução, ao conhecimento, ao preparo e à sua melhoria. Bom, encerrando então esse primeiro bloco, nós vamos convidar vocês